Você não chegou aqui por acaso. Eu sei como tem sido difícil. Eu sei que seu coração está aflito, apertado. Todos os meses você trabalha mais e mais, mas a conta não fecha. Respire fundo. Você não está sozinho. Fique comigo nesse vídeo. Vou te mostrar o passo a passo para uma vida abundante e próspera. Já deixa seu like e se inscreva no nosso canal. Todo o conteúdo criado aqui é para que você possa viver a vida que tanto deseja e trabalha para conseguir. Você não chegou aqui por acaso. Existe algo acontecendo dentro de você. Talvez você nem consiga explicar, mas eu sei como tem sido difícil. Eu sei que seu coração está aflito, apertado. Todos os meses você trabalha mais, se esforça mais, tenta ganhar dinheiro, tenta sair das dívidas, tenta organizar a vida, e mesmo assim, parece que algo invisível segura o fluxo da abundância. E é exatamente por isso que este momento não é coincidência. Existe um ponto cego que quase ninguém percebe. Existe um instante do seu dia onde o seu cérebro entra em um estado que pode mudar tudo, e ele acontece no banho. Enquanto a água escorre pelo seu corpo, algo extraordinário acontece no seu cérebro. A mente consciente relaxa. A rigidez do medo começa a dissolver. A tensão acumulada das contas, das cobranças, da sensação de insuficiência financeira começa a ceder. A água morna reduz o cortisol, o hormônio do estresse. O sistema nervoso entra em estado de regulação, e quando isso acontece, a sua mente entra em um campo criativo. É nesse momento que ideias surgem. É nesse momento que soluções aparecem. É nesse momento que você poderia estar reprogramando o seu destino financeiro. Mas quase ninguém sabe disso. Quase ninguém usa esse momento de forma estratégica. Você entra no banho carregando preocupação com dinheiro, medo de não conseguir pagar as contas, culpa pelas dívidas, e sai do banho igual, porque nunca te ensinaram que ali existe uma porta. E como ensinou Florence Scovel Shinn, a palavra falada molda a realidade. O que você afirma em estado relaxado penetra direto no subconsciente. E o subconsciente é o solo onde a abundância nasce ou morre. Quando você está no banho, seu cérebro ativa a chamada rede de modo padrão. É o estado onde conexões criativas se formam. É ali que você começa a lembrar de oportunidades. É ali que você começa a visualizar novas formas de ganhar dinheiro. É ali que você poderia estar declarando: eu sou abundância. Eu transbordo financeiro. Eu saio das dívidas com facilidade. Mas em vez disso, muitas vezes você repete mentalmente: eu não sei como vou pagar isso. Eu não aguento mais essa pressão. E cada repetição fortalece a escassez. Existe algo maior acontecendo. Quando a água toca seu corpo, ela não limpa apenas fisicamente. Ela simboliza renovação. Se você usar esse momento para afirmar prosperidade, seu cérebro associa relaxamento à abundância. Isso cria novas trilhas neurais. Isso reduz a resistência interna ao dinheiro. Isso começa a alinhar seu sistema emocional com o fluxo de ganhar dinheiro. Não é místico demais. É neurológico. É espiritual. É estratégico. E agora preste atenção, porque aqui vem a primeira virada. Se você continuar usando o banho apenas como rotina automática, você está desperdiçando o momento mais poderoso do seu dia. Mas se você começar a usar esse instante para afirmar que a abundância já é sua, algo começa a mudar. Não fora. Primeiro dentro. E quando muda dentro, inevitavelmente muda fora. Comente abaixo qual frase mais tocou você até aqui. Quero saber qual parte parece que foi escrita exatamente para a sua história. Você não está sozinho nessa sensação de que trabalha muito e recebe pouco. Existe um cansaço que não é apenas físico. É emocional. É mental. É a sensação constante de que o dinheiro nunca é suficiente. De que a abundância é para os outros. De que sair das dívidas parece um sonho distante. E é exatamente nesse ponto que seu cérebro entra em modo de sobrevivência. Quando você vive em estresse constante, ele fecha portas criativas. Ele reduz sua capacidade de enxergar oportunidades de ganhar dinheiro. Mas quando você entra no banho e a água aquece sua pele, seu corpo envia sinais de segurança ao cérebro. Segurança significa expansão. Segurança significa criatividade. Segurança significa visão. E nesse estado, você poderia estar instalando novas crenças. Como ensinava Florence Scovel Shinn, a imaginação é a oficina divina. Se no banho você começa a imaginar sua conta bancária crescendo, você vivendo com tranquilidade,
você pagando todas as dívidas, você prosperando, seu cérebro começa a aceitar essa imagem como possível. Existe um segredo escondido aqui. O cérebro não distingue totalmente imaginação vívida de realidade. Se você sente, ele registra. Se você afirma com emoção, ele programa. Então imagine usar todos os dias o banho como ritual de reprogramação financeira. Imagine declarar em voz alta: eu sou guiado a oportunidades de dinheiro. Eu recebo ideias lucrativas. Eu transbordo prosperidade. Eu vivo em abundância constante. O simples ato de repetir isso em estado relaxado começa a quebrar padrões antigos. Talvez você esteja pensando que isso é simples demais, que se fosse tão fácil, todos seriam ricos. Mas aqui está a verdade que poucos falam. A maioria vive no automático. A maioria nunca foi ensinada a usar a mente a seu favor. A maioria repete medo, repete escassez, repete frustração. E depois se pergunta por que a realidade não muda. Você não chegou aqui por acaso. Talvez você esteja pronto para fazer diferente. Agora vem outra revelação. O que bloqueia o dinheiro muitas vezes não é falta de oportunidade. É excesso de resistência interna. É culpa por querer prosperar. É medo de julgamento. É crença de que a abundância é difícil. E no banho, quando você está sozinho, você pode confrontar essas crenças. Pode liberar. Pode declarar que você merece prosperar. Pode afirmar que sair das dívidas é natural para você. Pode decidir que o transbordar financeiro é seu novo padrão. Respire fundo. Sinta a água. E entenda. O que você faz no banho pode ser o ponto de virada da sua vida financeira. Se essa parte falou diretamente com você, comente qual afirmação você vai começar a usar a partir de hoje. Isso fortalece sua decisão. E no próximo bloco, eu vou revelar o erro invisível que faz muitas pessoas sabotarem a própria abundância sem perceber. Existe um erro invisível que quase ninguém percebe. Ele acontece justamente quando você acredita que está relaxando. Você entra no banho, mas leva consigo as mesmas conversas internas de escassez. Você revive mentalmente discussões, cobranças, boletos vencidos. Você imagina o pior cenário financeiro possível. E seu cérebro, obediente, registra cada imagem como uma instrução. Enquanto a água escorre, seu sistema nervoso desacelera. Isso é uma oportunidade de ouro. Mas se nesse estado você continua afirmando medo, você está gravando escassez em alta definição. O subconsciente aceita o que é repetido com emoção. E emoção negativa em estado relaxado cria raízes profundas. Florence ensinava que a palavra falada retorna multiplicada. Mas poucas pessoas entendem que o pensamento silencioso também é palavra. O que você murmura para si mesmo no banho se transforma em decreto. Você pode estar decretando atraso, ou pode estar decretando abundância. Aqui está a virada que muitos ignoram. O cérebro ama padrões. Se todo banho for acompanhado de ansiedade financeira, seu corpo começa a associar relaxamento com preocupação. Isso cria uma contradição interna, e contradição bloqueia o fluxo de ganhar dinheiro. Agora imagine inverter isso. Imagine que cada gota de água represente provisão. Imagine declarar: eu recebo dinheiro de fontes esperadas e inesperadas. Imagine sentir gratidão antecipada. Seu cérebro começa a associar prazer com prosperidade. Isso reduz a resistência ao transbordar financeiro. Você não chegou aqui por acaso. Talvez você esteja cansado de lutar sozinho. Eu sei que seu coração está aflito, apertado. Mas você não está sozinho. Existe uma estratégia simples escondida na rotina diária. E ela começa no momento em que você decide pensar diferente. O que acontece no seu cérebro quando você muda a narrativa no banho é mais profundo do que parece. A dopamina começa a ser liberada quando você imagina sucesso. A serotonina aumenta quando você sente gratidão. Esses neurotransmissores ampliam sua percepção de oportunidade. E oportunidade percebida é oportunidade criada. A maioria das pessoas acredita que dinheiro é apenas resultado de esforço externo, mas ignora o ambiente interno. Se você vive em guerra mental contra o dinheiro, se sente culpa por querer prosperar, se acredita que sair das dívidas é impossível, seu cérebro filtra soluções. O sistema reticular ativador funciona como um radar. Ele busca no ambiente aquilo que você considera importante. Se você repete que não tem dinheiro, ele encontra provas de falta. Se você afirma a abundância constante, ele começa a perceber caminhos antes invisíveis. Aqui está outra revelação. No banho,
Sua mente está mais aberta à sugestão. É quase um estado meditativo. E nesse estado, você pode plantar sementes financeiras. Pode afirmar que oportunidades se aproximam. Pode visualizar seu transbordar financeiro com riqueza de detalhes. Mas existe algo ainda mais profundo. Quando você se vê pagando todas as dívidas, vivendo com leveza, ganhando dinheiro com facilidade, seu corpo relaxa. E corpo relaxado decide melhor. Decisões melhores geram resultados melhores. Resultados melhores geram confiança. Confiança gera expansão. E expansão abre espaço para a abundância. Não é magia cega. É alinhamento consciente. Se até aqui você sente que isso foi escrito para você, comente qual parte mais despertou algo dentro de você. No próximo bloco, vamos revelar como transformar o banho em um ritual diário de prosperidade programada. Agora preste atenção, porque o que você vai entender a partir daqui pode mudar completamente a forma como você vive os próximos meses da sua vida financeira. O banho pode deixar de ser apenas um hábito mecânico e se tornar um ritual estratégico de reprogramação. Não é sobre superstição, é sobre estado mental, é sobre alinhamento entre emoção, pensamento e palavra. E como Florence Scovel ensinava, a palavra alinhada com fé cria realidade. Quando você entra no banho com intenção, algo muda. Antes mesmo da água tocar seu corpo, você já decide: hoje eu não levo escassez comigo. Hoje eu não repito medo. Hoje eu não alimento ansiedade sobre dinheiro. Hoje eu decreto abundância. Essa decisão inicial já altera o padrão neural. Enquanto a água escorre, você começa a afirmar em voz baixa ou mentalmente: eu sou sustentado por uma fonte infinita. O dinheiro flui para mim com naturalidade. Eu saio das dívidas com facilidade. Eu transbordo financeiro. Eu sou guiado a oportunidades lucrativas. No início pode parecer estranho. Talvez sua mente racional questione. Talvez uma voz antiga diga que isso é ilusão. Mas lembre-se, essa mesma mente repetiu escassez por anos sem questionar. Agora, você está apenas escolhendo um novo padrão. E padrões repetidos criam destino. Existe algo poderoso na repetição em estado relaxado. O cérebro associa o sentimento agradável da água morna com as afirmações. Ele começa a criar um vínculo entre prazer e prosperidade. E quando prosperidade deixa de ser tensão e passa a ser sensação de segurança, a resistência interna ao dinheiro começa a cair. E resistência é o que mais bloqueia a abundância. Você não chegou aqui por acaso. Talvez você esteja exausto de tentar ganhar dinheiro apenas pela força. Talvez você esteja cansado de ver o salário entrar e sair sem permanecer. Eu sei como tem sido difícil, mas existe um caminho onde mente e ação caminham juntas. E tudo começa no momento em que você decide usar o banho como portal. Agora vamos falar sobre o sabotador invisível. Muitas pessoas fazem afirmações durante o banho, mas saem dali e voltam imediatamente para a reclamação. Isso cria um curto-circuito interno. O cérebro recebe mensagens contraditórias, e contradição enfraquece manifestação. Se você declara abundância no banho e 5 minutos depois diz que nunca tem dinheiro, o sistema emocional entra em conflito. E conflito gera bloqueio. É como pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Você gasta energia, mas não avança. Aqui está a virada que poucos entendem. Não é apenas o que você diz no banho. É a coerência que você mantém depois. O banho é o ponto de plantio. O resto do dia é o cultivo. E cultivo exige vigilância mental. Florence ensinava que a palavra deve ser firme e contínua. Se você decretou prosperidade, mantenha a postura. Quando surgir uma conta inesperada, respire e declare provisão. Quando sentir medo de não conseguir sair das dívidas, reafirme confiança. Seu cérebro aprende por repetição emocional consistente. E consistência constrói nova identidade financeira. Existe algo ainda mais profundo acontecendo. Quando você começa a se ver como alguém que vive em abundância, suas decisões mudam sutilmente. Você negocia melhor. Você enxerga oportunidades que antes ignorava. Você se posiciona com mais segurança. E segurança atrai respeito e retorno financeiro. Talvez você esteja começando a perceber que isso não é apenas sobre banho. É sobre identidade. É sobre quem você acredita que é em relação ao dinheiro. Você é alguém que luta constantemente? Ou alguém que aprende a viver em fluxo? Comente qual identidade você escolhe a partir de hoje. No próximo bloco, vou revelar como transformar esse ritual diário em um mecanismo de aceleração do seu transbordar financeiro,
sem aumentar sua carga de esforço. Existe uma diferença silenciosa entre esforço e alinhamento. Você pode trabalhar dobrado e ainda assim sentir que o dinheiro escorre pelos dedos. Ou pode alinhar mente, emoção e ação, e perceber que as oportunidades começam a surgir quase organicamente. O banho é o momento onde esse alinhamento começa. É ali que você redefine sua relação com ganhar dinheiro. É ali que você decide se continuará lutando ou começará a fluir. Quando você entra na água com intenção clara, seu cérebro reduz a atividade das áreas ligadas ao medo. A amígdala diminui a vigilância exagerada. O córtex pré-frontal volta a operar com mais clareza. Isso significa que você pensa melhor, decide melhor e executa com mais estratégia. Agora imagine usar esse estado para fazer uma visualização estruturada. Você se vê pagando todas as dívidas. Você se vê organizando sua vida financeira com tranquilidade. Você se vê recebendo dinheiro de múltiplas fontes. Você se vê transbordando o financeiro. O cérebro começa a aceitar essa versão como plausível. Aqui vem uma revelação que quase ninguém fala. O cérebro tende a agir de acordo com a identidade que você reforça repetidamente. Se você se vê como alguém endividado, ele busca coerência com isso. Se você se vê como alguém abundante, ele começa a buscar coerência com essa nova imagem. Identidade molda comportamento. Comportamento molda resultado. Você não chegou aqui por acaso. Talvez você esteja cansado de acordar preocupado com dinheiro. Talvez esteja exausto de sentir vergonha pelas dívidas. Eu sei como seu coração fica apertado quando pensa no futuro. Mas você não está sozinho. Existe um caminho que começa dentro e se expande para fora. E aqui está a virada estratégica deste bloco. Se você transformar o banho em um laboratório mental diário, em poucas semanas seu padrão interno começa a mudar. E quando o padrão interno muda, a forma como você se posiciona no mundo financeiro muda também. E isso pode marcar o início real do seu transbordar financeiro. Agora vamos aprofundar algo ainda mais poderoso. O banho cria um ambiente sensorial que facilita estados de quase meditação. O som da água, a temperatura constante, o isolamento momentâneo. Tudo isso reduz estímulos externos. E quando os estímulos externos diminuem, o diálogo interno fica mais audível. E é aí que mora o segredo. Se você escuta apenas cobrança e autocrítica, se você se chama de incapaz, se você diz que nunca vai sair das dívidas, se você afirma que dinheiro é difícil, seu cérebro registra como verdade operacional. Mas se nesse mesmo silêncio você declara: eu sou sustentado por uma inteligência divina, a abundância é meu estado natural, eu ganho dinheiro com facilidade crescente, eu administro com sabedoria, eu vivo em prosperidade contínua, seu corpo começa a responder, a tensão diminui, a respiração se aprofunda, e quando a respiração se aprofunda, o sistema nervoso entra em estado de confiança. Confiança é o solo onde decisões ousadas nascem. Aqui está a revelação em cascata. Confiança gera ação estratégica. Ação estratégica gera resultado. Resultado reforça a identidade abundante. Identidade abundante amplia a percepção de oportunidade. E o ciclo começa a se retroalimentar. Talvez você esteja começando a perceber que o banho nunca foi apenas higiene. Foi sempre uma pausa invisível no meio do caos. Um intervalo onde você pode escolher reescrever seu destino financeiro. Você pode continuar usando esse tempo no automático. Ou pode transformá-lo no momento mais poderoso do seu dia. Comente qual afirmação você vai declarar hoje no banho. No próximo bloco, vamos revelar o erro emocional que ainda impede muitas pessoas de manter a abundância, mesmo depois de começar a mudar a mente. Existe um erro emocional silencioso que impede muitas pessoas de sustentar a abundância, mesmo depois de começar a mudar os pensamentos. Esse erro se chama culpa por prosperar. Talvez você nunca tenha percebido, mas pode existir dentro de você uma crença antiga de que ganhar dinheiro é difícil, de que prosperar é egoísmo, de que querer transbordar financeiro é exagero. E enquanto essa culpa existir, seu cérebro cria autossabotagem. Ele encontra maneiras de perder, gastar mal ou atrasar oportunidades. Ele mantém você em um teto invisível. No banho, quando você está sozinho, essas crenças emergem. Você sente um leve desconforto ao afirmar prosperidade. Uma voz interna questiona se você merece sair das dívidas com facilidade.
Outra parte diz que abundância não é para pessoas como você. E é exatamente aí que a transformação precisa acontecer. É nesse ponto que você escolhe quebrar o padrão. Florência ensinava que Deus é a abundância ilimitada. Se a fonte é infinita, você não precisa competir por migalhas. Você não precisa sentir culpa por prosperar. Você não precisa se encolher para caber na escassez dos outros. Quando você declara que vive em abundância, você não está tirando de ninguém. Você está apenas alinhando-se com a fonte. Aqui está a virada poderosa deste bloco. No próximo banho, declare não apenas prosperidade, mas merecimento. Diga em voz firme: eu mereço ganhar dinheiro com dignidade. Eu mereço sair das dívidas. Eu mereço estabilidade financeira. Eu mereço transbordar financeiro. O cérebro responde ao senso de merecimento. Quando você acredita que merece, você age diferente. Você negocia melhor. Você cobra o que vale. Você aceita oportunidades sem medo. Você para de se sabotar. Você não chegou aqui por acaso. Talvez você esteja pronto para romper com essa culpa invisível. Eu sei que seu coração já carregou peso demais, mas você não está sozinho nessa mudança. Comente qual crença sobre dinheiro você está disposto a abandonar hoje, porque no próximo bloco vamos falar sobre o poder da consistência silenciosa. A maioria das pessoas quer resultados rápidos, quer sair das dívidas em semanas, quer ver abundância imediata, mas esquece que padrões mentais foram construídos por anos. O banho diário é a ferramenta de consistência. É ali que você constrói nova identidade, dia após dia. Neuroplasticidade exige repetição. O cérebro muda quando você repete novos pensamentos com emoção. Não é sobre intensidade ocasional. É sobre frequência constante. É sobre afirmar a abundância mesmo quando ainda não vê evidência externa. É sobre manter fé quando o extrato bancário ainda não mudou. Aqui está a revelação que poucos suportam ouvir. O momento entre a afirmação e o resultado é o teste. Se você desiste mentalmente nesse intervalo, você interrompe o processo. Se você mantém coerência, você fortalece a nova programação. No banho, você planta. Durante o dia, você protege a semente. À noite, você reforça a gratidão. E no dia seguinte, você planta novamente. Isso cria uma espiral de fortalecimento interno. E espirais ascendentes levam ao transbordar financeiro. Talvez você esteja cansado de tentar métodos complexos. Talvez você já tenha buscado fórmulas externas para ganhar dinheiro, mas ignorou a base interna. Sem base emocional estável, qualquer crescimento vira ansiedade. Com base alinhada, crescimento vira expansão sustentável. Respire fundo e entenda. O banho não é mágico por si só. Você é que transforma esse momento em ferramenta. Você decide se será apenas água ou será portal de abundância. No próximo bloco, vamos revelar como alinhar ação prática com essa nova mentalidade para acelerar seus resultados financeiros. Agora precisamos falar sobre algo que muitas pessoas evitam. Mentalidade sem ação estratégica não sustenta a abundância, e ação sem alinhamento interno gera exaustão. O banho é o momento de alinhamento, o dia é o campo de execução, e quando esses dois se encontram, o dinheiro começa a responder. Enquanto você declara prosperidade sob a água, seu cérebro começa a organizar possibilidades. Ideias surgem de forma sutil. Uma conversa que você precisa ter. Um projeto que pode iniciar. Uma habilidade que pode monetizar. É assim que o fluxo começa. Mas existe um detalhe crucial. Se você ignora essas ideias por medo, o cérebro aprende que não adianta sugerir. Ele volta ao modo de sobrevivência. E sobrevivência não gera transbordar financeiro. Gera apenas manutenção mínima. Aqui vem a virada estratégica. Depois de cada banho, anote a primeira ideia construtiva que surgir. Pode ser pequena, pode parecer simples, mas haja sobre ela. Ação reforça a crença. Quando você age alinhado com suas afirmações, o cérebro entende que aquilo é sério. Ele fortalece as conexões neurais associadas à prosperidade. Você começa a ganhar dinheiro não apenas por esforço, mas por clareza estratégica. E clareza reduz desperdício de energia. Você não chegou aqui por acaso. Talvez você esteja pronto para parar de apenas sobreviver. Eu sei que seu coração está apertado quando pensa nas dívidas, mas existe uma combinação poderosa entre fé e atitude. Comente se você está disposto a agir sobre a primeira ideia que surgir após o banho. No próximo bloco, vamos falar sobre como proteger sua energia financeira das influências externas. Existe um fator silencioso que destrói a abundância nascente: o ambiente.
Se você sai do banho fortalecido e imediatamente mergulha em conversas negativas sobre dinheiro, se conecta a notícias de crise constante ou se envolve em comparações destrutivas, seu sistema emocional volta ao padrão antigo. O cérebro é sensível ao contexto. Ele se adapta ao ambiente predominante. Se o ambiente é escassez, a mente retorna à escassez. Se o ambiente é visão e crescimento, a mente expande. Aqui está a revelação que muitos ignoram. Você precisa proteger o estado mental criado no banho. Isso não significa negar a realidade. Significa escolher onde coloca foco emocional. Significa filtrar o que alimenta seu subconsciente. Significa defender sua nova identidade financeira. Florence ensinava que não devemos dar poder à aparência negativa. Se surge uma conta inesperada, você não entra em pânico. Você declara provisão. Você reafirma a abundância. Você mantém postura interna firme. O cérebro aprende por repetição emocional consistente. Se cada desafio vira confirmação de escassez, o padrão se reforça. Se cada desafio vira oportunidade de reafirmar prosperidade, o padrão muda. E mudança sustentada gera crescimento financeiro real. Talvez você esteja começando a entender que abundância não é evento isolado. É prática diária. É vigilância mental. É disciplina emocional. Mas é também liberdade. No próximo bloco, vamos revelar como transformar gratidão no acelerador definitivo do seu transbordar financeiro. Existe um acelerador silencioso que poucas pessoas usam de forma consciente. Ele não exige dinheiro inicial. Não depende de conexões externas. Não precisa de sorte. Ele se chama gratidão antecipada. E no banho, ele encontra o ambiente perfeito para ser ativado. Quando você agradece antes de ver, seu cérebro começa a operar como se já tivesse recebido. Isso altera seu estado emocional. Emoção altera percepção. Percepção altera decisão. Decisão altera resultado financeiro. A maioria agradece apenas depois de ganhar dinheiro. Mas o segredo está em agradecer antes. Enquanto a água toca seu corpo, declare: sou grato pelo dinheiro que já está a caminho. Sou grato por sair das dívidas com facilidade. Sou grato pelo meu transbordar financeiro. Aqui acontece algo profundo. O cérebro libera neurotransmissores associados à recompensa. Ele registra que prosperidade é segura. Ele diminui o medo inconsciente de crescer. E medo reduzido permite expansão. Expansão cria espaço para a abundância. Agora vem a virada que poucos percebem. Gratidão constante reorganiza sua identidade. Você deixa de agir como alguém desesperado por dinheiro e começa a agir como alguém que administra provisão. Isso muda sua postura. E postura influencia como o mundo responde a você. Você não chegou aqui por acaso. Talvez você esteja cansado de sentir que sempre falta algo, mas quando você aprende a agradecer antes, você quebra o ciclo da escassez emocional. Comente pelo que você escolhe agradecer hoje, mesmo antes de ver materializado. No próximo bloco, vamos falar sobre o medo de perder dinheiro e como ele sabota sua abundância. Existe um medo profundo que trava muitas pessoas. O medo de perder o pouco que tem. Esse medo cria rigidez. Rigidez bloqueia fluxo. E fluxo é essencial para ganhar dinheiro de forma contínua. Dinheiro não gosta de ambientes tensos. Quando você vive com medo constante de perder, seu cérebro entra em modo defensivo. Ele evita riscos calculados. Ele evita investimentos inteligentes. Ele evita oportunidades por receio de fracasso. E assim, a estagnação se instala. No banho, você tem a chance de dissolver esse medo. A água simboliza renovação. Declare ali: eu confio no fluxo da provisão. O que é meu por direito divino permanece. O que sai, abre espaço para algo maior. Eu vivo em abundância constante. Aqui está a revelação que muitos ignoram. A escassez não começa na conta bancária. Começa na sensação interna de insegurança. Quando você fortalece confiança diariamente, seu cérebro para de reagir impulsivamente e começa a agir estrategicamente. Confiança gera visão de longo prazo. Visão de longo prazo gera decisões mais inteligentes. Decisões inteligentes aumentam patrimônio. Patrimônio aumenta tranquilidade. Tranquilidade reforça a abundância. E o ciclo de prosperidade se consolida. Talvez você esteja percebendo que tudo começa dentro. Você não está sozinho nessa jornada. Eu sei como é difícil viver pressionado por dívidas.
Mas medo não pode ser seu conselheiro financeiro. Comente se você está disposto a substituir medo por confiança. No próximo bloco, vamos revelar como sua autoimagem financeira determina o teto do seu crescimento. Existe um teto invisível que limita a maioria das pessoas. Esse teto não está na economia, não está na sua cidade, não está no seu emprego atual. Ele está na sua autoimagem financeira. E enquanto você não expandir essa imagem, seus resultados não ultrapassam esse limite. Se no fundo você acredita que só consegue ganhar determinado valor, se acredita que abundância é para outros, se sente que sair das dívidas já seria bom o suficiente, seu cérebro cria coerência com essa expectativa. Ele busca manter você dentro do conhecido, mesmo que o conhecido seja a escassez. No banho, quando a mente relaxa, você pode expandir essa imagem. Você pode se visualizar vivendo com folga. Você pode se ver investindo com inteligência. Você pode se ver multiplicando dinheiro com sabedoria. Você pode se ver transbordando financeiro e ajudando outros. Essa nova imagem começa a deslocar o teto antigo. Aqui vem uma revelação profunda. O cérebro prefere o familiar ao grandioso. Mesmo que o familiar seja apertado, ele oferece previsibilidade. Por isso crescer assusta. Por isso prosperar gera desconforto inicial. Mas desconforto não é sinal de erro. É sinal de expansão. Florence ensinava que devemos agir como se já tivéssemos recebido. Isso não é fingimento vazio. É postura interna. É identidade assumida antes da confirmação externa. É decidir que a abundância é seu estado natural. E repetir isso até que se torne automático. Você não chegou aqui por acaso. Talvez esteja pronto para romper esse teto invisível. Eu sei que seu coração já suportou pressão demais. Mas você não nasceu para viver limitado por medo financeiro. Comente qual novo nível financeiro você começa a aceitar como possível. Porque no próximo bloco, vamos revelar o impacto espiritual do que você faz no banho. Existe uma dimensão espiritual no que acontece quando você decide alinhar mente e fé no banho. Quando você declara prosperidade, você não está apenas falando consigo. Você está ativando uma expectativa interna. E expectativa molda comportamento. Comportamento molda destino financeiro. A água representa limpeza, mas também simboliza a renovação de crenças. Cada vez que você afirma abundância sob a água, você está lavando padrões antigos de escassez. Você está dissolvendo memórias emocionais ligadas à falta. Você está escolhendo uma nova narrativa. Aqui está a revelação em cascata. Narrativa muda a emoção. Emoção muda a vibração interna. Vibração muda a postura. Postura muda decisões. Decisões mudam resultados financeiros. Talvez você nunca tenha percebido que seu banho pode ser um altar silencioso de reprogramação. Não é sobre religiosidade formal. É sobre consciência. É sobre usar um momento diário para se alinhar com a abundância. É sobre declarar que você não nasceu para viver em dívida eterna. É sobre aceitar que prosperidade é compatível com espiritualidade. Mas existe um detalhe decisivo. Você precisa sentir o que declara. Não basta repetir palavras vazias. Sinta o alívio de estar livre das dívidas. Sinta a segurança de ter dinheiro suficiente. Sinta o transbordar financeiro como realidade próxima. Você não está sozinho. Eu sei como é difícil quando as contas apertam. Mas dentro de você, existe capacidade de reconstrução. E cada banho pode ser um passo invisível nessa reconstrução. Comente qual sensação você escolhe cultivar a partir de hoje. No próximo bloco, vamos falar sobre como consolidar definitivamente essa nova identidade financeira. Chegamos ao ponto onde tudo se conecta. Seus pensamentos no banho, suas emoções ao longo do dia, suas decisões práticas, sua postura diante do dinheiro. Tudo forma um sistema integrado. A maioria vive fragmentada. Pensa uma coisa, sente outra, age de forma contraditória e depois se pergunta por que a abundância não permanece. Coerência é a chave. Quando mente, emoção e ação caminham juntas, o fluxo financeiro se estabiliza. O banho se torna um momento de alinhamento diário. Você declara prosperidade. Você visualiza sair das dívidas. Você sente gratidão antecipada. E durante o dia, age de forma compatível com essa identidade. Essa repetição consolida um novo padrão. Aqui está a virada final antes do encerramento. Não espere perfeição. Haverá dias de dúvida. Haverá momentos de insegurança. Mas consistência vence intensidade isolada. E disciplina emocional constrói liberdade financeira.
Florence ensinava que a palavra sustentada com fé se manifesta. Então, sustente. Sustente sua nova visão. Sustente sua confiança. Sustente sua declaração de abundância. Mesmo quando ainda não vê todos os sinais externos. Você não chegou aqui por acaso. Talvez este seja o momento de decidir definitivamente. Decidir que não viverá mais dominado por escassez. Decidir que ganhar dinheiro será resultado de alinhamento e ação. Decidir que o transbordar financeiro é parte da sua identidade. No próximo bloco, vamos encerrar com a lição que pode acompanhar você todos os dias. Tudo começa em momentos pequenos. O banho é um desses momentos. Algo simples, cotidiano, quase invisível. Mas é ali que você pode escolher quem será financeiramente. É ali que você pode transformar rotina em ritual. É ali que você pode romper padrões silenciosos. Seu cérebro responde ao que você repete com emoção. Se você repetir medo, ele fortalece medo. Se repetir escassez, ele fortalece limitação. Se repetir abundância, ele começa a buscar expansão. Você decide o comando. Você decide o padrão dominante. Talvez você tenha passado anos acreditando que prosperidade é difícil. Talvez tenha carregado dívidas como peso inevitável. Talvez tenha sentido vergonha por não ganhar dinheiro como desejava. Mas nenhuma dessas histórias precisa ser permanente. Histórias podem ser reescritas. Identidades podem ser expandidas. A lição profunda é esta. O que você faz repetidamente em estado de relaxamento molda seu futuro. O banho não é apenas água. É um espaço de reprogramação. É um laboratório mental. É um portal silencioso de abundância. Você não está sozinho. Eu sei que seu coração já ficou aflito ao pensar nas contas, mas você não chegou até aqui para continuar preso ao mesmo ciclo. Use o que aprendeu. Declare prosperidade. Haja com coerência. E agora eu quero saber de você. Qual trecho mais tocou sua história? Qual afirmação você vai começar a declarar hoje no banho? Escreva nos comentários. Quando você escreve, você fortalece decisão. E decisão sustentada é o início real do seu transbordar financeiro.